Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos começar agora a terceira parte do capítulo 14 do profeta Jeremias. O tema é o cenário de destruição de Judá. Aqui o profeta continua a oração que ele iniciou na parte 2, no versículo 7. E esta oração termina no versículo 22, o qual ele implora as misericórdias de Adonai para com Judá. Comecemos no versículo 17. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Aqui o versículo 17 inicia dizendo: portanto lhes dirá esta palavra. Esse trecho que eu li é o fim do versículo 16, quando o Senhor ele explica, quando o Senhor diz quais serão as consequências das pessoas que ouviam os falsos profetas. Então aqui diz, versículo 16: o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra. Então, aqui continua o texto do versículo 16. O versículo 17 começa com o profeta Jeremias clamando, implorando, chorando a Adonai sobre suas misericórdias. E aqui ele diz: os meus olhos derramem lágrimas de noite, de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Aqui no versículo 17, o profeta Jeremias reconhece que a nação estava numa profunda calamidade espiritual e que a punição era certa diante dessa nação. E aqui ele chora, aqui mostra um profeta piedoso que está em profunda depressão, angústia, porque ninguém mais que ele sabe, através das profecias e visões que ele teve, quais serão as consequências do pecado da nação e o que acontecerá com a nação. E ele clamava ao Senhor, e ele profetizava nas ruas de Jerusalém, de Judá, ia de um ponto a outro ponto, caminhava, andava, profetizava, juntava multidões, profetizava, e a nação não se arrependia da iniquidade. E aqui mostra um profeta no colapso emocional, clamando, de dia, de noite, ele não cessa, ele clama por Sião. E ela está profundamente golpeada, ferida. Versículo 18: se eu saio ao campo, e eis os mortos à espada, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Aqui mostra um cenário de guerra. Então aqui o profeta, na sua visão, ele diz que quando ele anda pelas ruas, há cadáveres por todos os lados, dos idólatras, daqueles que seguiam os falsos profetas, que profetizavam paz, paz, prosperidade haverá sobre sua vida, sobre essa nação nunca será destruída. Agora ele está vendo os corpos espalhados por todos os lugares. E aí ele começa a entrar nas cidades e ele vê uma fome devastada, pessoas magras, mortas de tanta fome, porque não havia mais gado, porque morreram, não havia mais agricultura que secou, os chãos todos trincados, rachados pela seca, há crianças, mulheres, adultos, idosos por todos os lados, mortos pela fome. E aí ele cita aqui os profetas, os sacerdotes, eles que antes eram tão seguros das profecias falsas que eles pregavam,
da manipulação que eles usavam religiosa para controlar as massas, para os seus atos corruptos, egoístas, idólatras. Agora eles estão perdidos. Eles vagueiam desesperadamente e não há socorro em nenhum lado, apenas morte, cadáveres. Seus filhos morreram, suas mulheres, as mulheres dos profetas morreram. É importante salientarmos aqui que no versículo 18 há 4 interpretações diferentes para 4 versões de Bíblias diferentes. Então aqui no versículo 18 da atualizada que eu estou utilizando, mostra profetas e sacerdotes desesperados e sem norte, vagueiam como se fossem bêbados, sem noção de tempo e espaço, pelo pavor e desespero de tantas mortes, de guerras, de fome, de pragas. Aqui, no versículo 18, que eu vou ler da Tanakh da editora Sefer, que diz: se eu sair ao campo, encontrarei os mortos pela espada, e se nas cidades entrar, verei aqueles atacados pela fome, pois tanto os falsos profetas quanto os sacerdotes espalharam mentiras entre o povo, porque desconheciam a palavra do Eterno. Aqui, na editora Sefer, a tradução mostra que os sacerdotes e os profetas, eles faziam alianças de mentira. E essas mentiras enganavam o povo e eles manipulavam. Então aqui no versículo 18 da editora Sefer, mostra a prostituição religiosa que Judá estava. Vamos agora para o versículo 18 da Bíblia de David Stern, judeu messiânico, que diz: caso eu saia ao campo, verei os mortos à espada. Se entro na cidade, vejo as vítimas da fome. Enquanto isso, profetas e os Kohanim, que são sacerdotes, cuidam dos negócios sem saber de nada. Então essa tradução aqui é bem diferente das outras duas, porque aqui mostra um cenário que os líderes religiosos, enquanto a nação estava morrendo de fome, estava diante de guerras, morrendo à espada, os sacerdotes e os líderes religiosos estavam preparando seus negócios, e não estavam preocupados com a grande massa que estava morrendo pela espada e pela fome. E por fim, nós vamos agora no versículo 18 da versão corrigida, que diz: se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Aqui mostra que os sacerdotes e profetas desconheciam a própria cidade que eles moravam, de tanto terror que estava a cidade, de tanta calamidade. Então são 4 traduções diferentes que, apesar da contradição entre uma versão e outra, elas não contradizem a ideia do texto. Vamos para o versículo 19. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sion? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura, eis o terror. Vamos ver este mesmo versículo na Bíblia de David Stern, que diz: tu rejeitaste Judá de todo? De Sion é insuportável para ti? Porque nos atingiste de forma irreparável? Buscamos a paz, mas nada adiantou. Esperamos pelo tempo da cura, mas em seu lugar encontramos terror. Aqui é o profeta Jeremias questionando a Deus. Aqui ele mostra que a nação esperava por paz e ela não veio. A nação esperava por cura, veio terror. E aqui ele pergunta: por que o Senhor está rejeitando Judá? E aqui ele pergunta: tu rejeitaste Judá no todo? Tu te aborreceu a tua alma com toda de Sião? Não há cura mais para nós? Nós estamos realmente no fim? O Senhor não vai mais nos dar misericórdia? Então aqui ele começa a questionar Adonai, porque ele está em desespero, porque ele sabe que apenas
Um pequeno grupo, um grupo ínfimo de pessoas que sobreviverá. A nação praticamente ou quase inteira morrerá de fome, de guerra e de pestes. E aqui ele fala, tu rejeitou essa nação no todo, tu aborreceste a tua alma com todo de Sião, não há mais cura para nós. Nós aguardávamos a paz e ela não veio, aguardamos a cura e veio o terror. Versículo 20. Conhecemos, ó Adonai, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Versículo 20. O profeta Jeremias reconhece a iniquidade da nação. Não, ele sabe que por mais que o Senhor não conceda mais misericórdia para com Judá, de tantas que ele deu, de tantos profetas que ele deu misericórdia, chegou um ponto que Judá não teria como mais se isentar da punição que era merecida a ela. E aqui ele reconhece, eu sei, Adonai, versículo 20, sobre a nossa maldade. Eu sei a iniquidade que nossos pais cometeram. Eu sei que nós pecamos contra ti. Jeremias sabe que o Senhor estava certo. Mas é doloroso para o profeta saber que seus amigos, vizinhos, tios, tias, irmãos iam ser mortos à espada, à fome e às pestes. Versículo 21. Não nos rejeite, Adonai, por amor do teu nome. O amor do Senhor era conhecido sobre Judá e sobre os profetas. Os profetas, mais que ninguém, sabiam do caráter, da longanimidade e do amor de Deus. E aqui ele clama pelo nome. Não nos rejeite pelo teu nome, porque o nome do Senhor era um nome de amor, de paz e de justiça. E aqui, não cubras de opróprio o trono a tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Vamos ver esse versículo 21 na Bíblia de David Stern, que diz: por causa de teu nome, não nos desprezes. Não desonres teu glorioso trono. Lembra-te da tua aliança conosco. Não a descumpras. Aqui que o profeta está dizendo, trata da aliança mosaica, que inicia-se no livro ali, mais ou menos no capítulo 19, se não me engano, de Êxodos, vai para Levíticos e termina no capítulo 10 de Números. Ali o profeta está falando sobre aliança mosaica, uma aliança temporal. Uma aliança temporal que exigia fidelidade das duas partes, do Senhor e de Israel e Judá. Se Judá não cumprisse as cláusulas do contrato que o Senhor estabeleceu sobre Judá, haveria maldições. As maldições escritas em Deuteronômio 28. E se cumprisse as bênçãos que estão descritas em Deuteronômio 28. Então, aqui o Senhor está dizendo, não anules esta aliança para conosco. Esta é uma aliança temporal e ela exigia fidelidade tanto de Deus quanto do povo. Então esta aliança ela poderia ser quebrada por uma das duas partes. Agora, a aliança davídica, a aliança abraâmica e a nova aliança, elas não poderiam ser quebradas porque eram alianças eternas. Eram alianças eternas. A nova aliança é descrita em Jeremias 31, que é a aliança do qual a eclésia, a igreja, nasceu, que fica debaixo da aliança que o Senhor Jesus fez com o seu povo eleito. Então, aqui o profeta Jeremias trata da aliança mosaica. Ele fala, não, Adonai, não anules a aliança.
Mas aqui é um desespero do profeta, porque todas as práticas que estava levando à punição de Judá foram justamente as cláusulas descritas em Deuteronômio 28, em todo o livro de Deuteronômio, as leis que Judá quebrou. Assim como Levíticos, na verdade, a aliança mosaica ela está em Levíticos. Deuteronômio foi expandido um pouco a aliança mosaica em outro momento de Israel, pós-deserto. E aqui Judá já tinha quebrado a aliança. Então o Senhor não estava anulando e nem ia anular, mas quem anulou foi a própria Judá e o próprio Israel. Versículo 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar as chuvas? Não és tu somente, Adonai, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Mas existe algum outro Deus na face da terra, entre todas as nações da terra, que consegue controlar a chuva? A resposta, obviamente, seria não. Ou podem eles controlar os céus de si mesmo para dar as chuvas? Ou seja, há algum outro Deus em todas as nações da terra, que possa controlar as nuvens para que possa prover a chuva? A resposta seria não. E aqui o profeta ainda continua: não és tu, o Deus, o nosso Deus, que faz tudo isso? Aqui não é o Senhor que faz isso, não é o Senhor que controla a chuva, as nuvens. Então aqui mostra que o Senhor tem o controle total sobre a chuva e sobre a seca, sobre a natureza. Nenhum lugar na face da terra cai chuva ou faz seca sem a permissão, sem a vontade do Senhor. E aqui o profeta Jeremias termina: portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. E agora o profeta Jeremias termina dizendo: somente o Senhor, quem? Adonai, o Deus de Israel, tem o controle sobre a natureza, as nuvens, as chuvas. Apenas um Deus em toda a face da terra que tem o controle sobre terra, céu e universo. E aqui ele está dizendo o seguinte: o Senhor tem o controle, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o Criador, o Senhor que controla as garoas, as chuvas, as nuvens. Conceda-nos misericórdia, não nos destrua, não destrua-nos, ó Adonai. Este é o contexto do versículo 22 e 21. E para terminar, vamos ler o versículo 22 da Bíblia de David Stern. Dentre os ídolos das nações, pode algum deles fazer chover? Pode o céu por si mesmo enviar água? Obviamente não. Para que as nuvens enviem água, é necessário a permissão do Senhor. Não és tu o único Adonai, nosso Deus? Não procuramos por ti, pois tu fazes todas estas coisas. Aqui, mesmo o Senhor ter exigido de Jeremias que não orasse pela nação, porque ele não ouviria a oração para um povo tão iníquo, um povo que queimava crianças vivas para a adoração de outros deuses, um povo que estava debaixo de corrupção, depravação sexual, roubos, iniquidades, depravação sexual. O Senhor disse: eu não ouvirei mais oração para que este povo tenha paz ou prosperidade. A indignação do Senhor para com a nação chegou ao clímax. Baruch, Atah, Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página.
Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.